Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Hoje o dia tá movimentado para falar sobre o mercado da bola. A gente já falou sobre Matheus Pereira e Lucas Sacha, dois nomes que o Atlético tá muito atento em relação ao rebaixamento ou não da equipe do Fortaleza para entender qual realmente vai ser o movimento que vai fazer em relação a esses dois jogadores. Obviamente, com esse time, com o Fortaleza caindo, a gente enxerga um mundo de possibilidades muito maior de ter tanto o Lucas Sacha quanto o Matheus Pereira como jogadores do Atlético. E agora o Gabriel Sá, o excelente Gabriel Sá, lá do UOL, trouxe a informação que Diego Costa, zagueiro que foi revelado pelo São Paulo, nesse momento se encontra no Krasnodar do futebol russo, interessa ao Atlético. Isso aí fica muito claro que o nosso diretor Eduardo Freeland tentou blefar, tentou desviar que o Atlético não está no mercado. E digo, o Atlético não está pouco no mercado não, e o Atlético, ele sobe o sarrafo. Acho que o primeiro comentário que eu tenho que fazer é esse. O Atlético, ele se posiciona nesse primeiro momento no mercado, falando em Leonardo Bittencourt, em Vitor Sá, em Jefinho, em Diego Costa, em Lucas Sacha, em Matheus Pereira. O torcedor do Atlético historicamente se acostumou a um nível mais baixo. Eu acho que essa janela, até por cobrança do Odair, que é um técnico que a gente sabe que está exigindo um elenco de um nível mais alto, eu acho que o torcedor do Atlético vai ficar bem feliz com a janela. Óbvio que depende de vários fatores, mas eu acho que o torcedor do Atlético vai ficar bem feliz com a janela que vem por aí. E falando um pouquinho do Diego Costa antes da gente entrar nos números dele no futebol brasileiro, essa é a última temporada do Diego Costa no futebol brasileiro, é um gráfico comparando ele com os outros zagueiros da competição. Aí, ou seja, quando tá em vermelho, significa que tá abaixo da média, cinza que tá na média e verde que tá acima da média. Mas o meu primeiro comentário, a minha primeira impressão é nome muito positivo. Nome muito positivo. O Diego Costa, primeiro de tudo, um jogador que presenciou altos e baixos no São Paulo. Um jogador que presenciou, por exemplo, briga contra o rebaixamento, presenciou um time que chegou em final de Sul-Americana e perdeu, presenciou um time campeão de Copa do Brasil, então acho que esse histórico de campeão é positivo sim. E tecnicamente aí eu falo de um jogador que eu gosto bastante. É um jogador que lembra até um pouco o Arthur Dias na qualidade de saída de bola, na capacidade de construir e um jogador de muita imposição física. A gente espera que no futebol russo ele tenha melhorado, ele tenha aprimorado, mas a impressão que eu tenho hoje é de um jogador que eu chegaria para assumir o lado direito da zaga do Atlético com toda a tranquilidade do mundo. Boa velocidade, boa capacidade de posição para ganhar na corrida dos atacantes, capacidade física, um zagueiro chato que incomoda ali na disputa, na marcação. Tenho ótimas memórias sobre o Diego Costa. Agora a gente vai conferir os números para ver se minhas memórias elas realmente são condizentes. Ofensivamente, tem um número que chama bastante atenção, que é Shoot Creation Actions, ou seja, ações para criar um chute. A gente falou sobre a capacidade de finalização, de construção que o Diego Costa tem. E eu acho que essas ações para criar um chute, a gente vê como é bastante acima da média, não é à toa. Um zagueiro com bastante noção, um zagueiro com bastante bola no pé, ao ponto de já ter sido lateral, já ter sido até ala, se eu não estou enganado. Tirando isso, nada que me chame muito a atenção na expectativa de gols, na expectativa de finalizações. Eu acho que tá ali na média, 0,40 por 90 minutos. Também não é um monstro no jogo aéreo. Aí a gente começa a falar acho que da principal característica do principal carro-chefe do Diego Costa. Média de quase 70 participações por jogo, cara. É uma média muito alta. É uma média muito alta, 88 quase por cento de aproveitamento dos passes, é uma média muito alta. Passes progressivos 4 por jogo é uma média muito alta. A gente vê que basicamente todas as estatísticas de construção de jogada, a gente não tá falando sobre só construção, mas as estatísticas de construção de jogada basicamente todas são ou na média ou acima da média. E eu acho que isso é muito importante para um zagueiro. Passou o momento do futebol que o zagueiro ele não tem que construir. O Diego Costa é um zagueiro que tem muito essa capacidade e é o perfil do zagueiro que sai do São Paulo. O próprio Lucas Chasson, que passou por aqui, o Beraldo, o Éder Militão, agora o Diego Costa. É um perfil de zagueiro que o São Paulo busca criar. E a gente viu nessa temporada, como por exemplo o Arthur Dias, sendo
muito esse cara que vê o jogo de trás, soluciona questões, cria, gera chances, ajudou muito o Atlético. Então, na minha visão, eu sinto que é quase que uma obrigação, assim como o cara ser um bom defensor. E acho que a gente tá trazendo um zagueiro que tem muito essa possibilidade, ainda mais para um time que pretende jogar em transição. Você precisa ter esse primeiro passe do zagueiro para quebrar linhas com qualidade para fazer o time avançar. Então acho bem interessante, cara. Bem interessante mesmo, assim, os números de passe do Diego. Aí, números defensivos. 1,31 desarmes por jogo. Tá quase abaixo da média aqui, assim como de bloqueios. Um número que ele vai muito bem é o de rebatidas e o de duelos aéreos. Lembrando, o Atlético foi o melhor time em desarmes da competição e o segundo melhor time em interceptações da competição, se o número não mudou ali na rodada final. O que o Atlético mais precisava de um zagueiro com jogo aéreo eficiente. O Atlético sofreu muito com o jogo aéreo ineficiente ao longo da temporada. O Atlético penou com o jogo aéreo ineficiente ao longo da temporada. Você ter um zagueiro que é acima da média no jogo aéreo, nas rebatidas, te traz uma segurança na sua maior vulnerabilidade. Então, acho que fica muito claro porque o Atlético tá indo atrás do Diego Costa. Esse perfil construtor muito acima da média. Esse perfil que vai encontrar os passes quebrando linhas, vai achar o Zapelli, vai achar os jogadores da frente e vai fazer o jogo do Atlético ter fluidez desde a base da jogada. Isso é muito importante, essa dinâmica. Eu acho que a gente tem que ter essa exigência dos zagueiros e o jogo é. Então, no final das contas, a gente fala de um zagueiro que preenche duas lacunas muito positivas para a zaga do Atlético ficar uma zaga ainda melhor. Uma zaga ainda melhor com o Arthur, com o Teran e tomara com o Diego Costa. O Atlético, ele pode dar um salto de qualidade na sua zaga a partir da chegada desse jogador. Demanda ousadia. Não é um jogador barato, demanda ousadia. Um jogador que saiu caro do futebol brasileiro, demanda ousadia. Um jogador que com certeza vai ter concorrência. O Atlético ele pode dar um recado muito positivo para a janela como um todo, já trazendo o Diego Costa. O Diego Costa seria um nome de impacto, acho que seria um nome de, cara, passar assim, por todos os recados que o torcedor do Atlético gostaria de ouvir. E de verdade, trazer um zagueiro de peso é muito melhor do que ficar errando em 19, 20 zagueiros como o Atlético vem errando. É o que eu sempre falo pra vocês. Sabe o que é jogador caro? Jogador ruim. O Diego Costa não é ruim. Pode até ter um preço elevado, mas eu não posso considerar caro porque caro é o Tobias, caro é o Abraão, caro é o... Porra, é o Kaique Rocha que gerou um rebaixamento. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço a nós. E é isso. Beijo, beijo, beijo.